Olá, boa tarde. O Terra Serigi de hoje vai falar sobre um dos mais importantes nomes da literatura brasileira. Eu estou falando do sergipano Hermes Fontes. O intelectual teve a trajetória poética consagrada pela crítica. Escreveu ensaios, artigos e colunas e publicou nos principais jornais e revistas da época no estado do Rio de Janeiro, onde morou por mais de 30 anos. E no mês de aniversário de nascimento de Hermes Fontes, o Terra Serigi vai mostrar a brilhante carreira do poeta fundador da Academia Sergipana de Letras, o lançamento com sucesso dos 8 livros publicados e a infância pobre em Buquim, cidade onde nasceu. Agosto de 1888, ano da abolição dos escravos, nascia na Vila do Buquim Hermes Floro Bartolomeu Martins de Araújo Fontes, ou simplesmente Hermes Fontes. Filho de Francisco Martins Fontes e Maria de Araújo Fontes, o menino que se tornaria um dos mais importantes poetas sergipanos, nasceu numa casa simples na antiga Rua do Comércio. A família tinha poucos recursos, mas a origem humilde não seria empecilho para que Hermes Fontes mostrasse ao mundo todo o potencial literário. Foi aqui na cidade de Buquim que o garoto Hermes Fontes deu os primeiros passos no aprendizado escolar. E já naquela época ele demonstrava todo o talento natural de se expressar. Aos 8 anos de idade, ele foi morar em Aracaju com o irmão para dar continuidade aos estudos. Começava então uma nova fase na vida do poeta. Na capital, a fama de menino precoce se espalhou e logo chamou a atenção dos intelectuais da época. Em uma determinada ocasião, uma festa em Aracaju, ele foi apresentado a Martim Garcês, que assumiu de vez a responsabilidade de o levar para o Rio de Janeiro, e ali ele começou a aprofundar o seu estudo. Dos 10 aos 15 anos, Hermes Fontes dedicou exclusivamente à leitura. Nada o tirava da leitura. Ele estudava das 7 horas da noite às 10. E nesse momento, numa casa muito rica, frequentada por intelectuais de várias vertentes, a exemplo de Laureano Freire, a exemplo de Tobias Barreto. Esse rapaz se criou nesse clima, num clima que, mesmo com toda a festa, com todo o glamour dessa casa, ele preferia sempre dedicar aos estudos, e a partir desse estudo ele conseguiu se formar no curso de Direito, embora não tenha exercido a profissão de Direito. Foi servidor público durante toda a sua vida. Com o estímulo financeiro de Martinho, um pai adotivo, Hermes Fontes logo iria se destacar na capital da República. Ainda adolescente, passou a colaborar com a imprensa, escrevendo artigos e colunas para importantes jornais e revistas da época. Já demonstrava a vocação de poeta e crítico. Em 1908, Hermes Fontes deu início à trajetória poética. Lançou a primeira obra, Apoteoses. Como intelectual, além dos artigos que escrevia para os jornais, onde expressava opiniões e o senso crítico, Hermes Fontes soube demonstrar um lado humorístico. Sob pseudônimos, escrevia colunas e fazia caricaturas de personagens da vida brasileira. A obra de Hermes Fontes é marcada pela densidade, pelo colorido, pela elasticidade da sua poesia, a sua obra é toda marcada pela grandiosidade do gênio, que não se retém a um espaço geográfico, mas ele se dá uma elasticidade de poemas, de poesias que abrem para si o mundo, para que as vertentes da poesia não fiquem restrita apenas a um local, mas ela ganha amplitude de mundo, de densidade. As poesias de Hermes Fontes também ganharam fama através da musicalidade. Alguns poemas dele viraram composições musicais gravadas por artistas de sucesso da época e que até hoje encantam. A exemplo de Luar de Paquetá e A Beira-Mar são músicas que marcam a história do cancioneiro brasileiro. Nessas noites olorosas, quando o mar desfeito em rosas desenfoia a lua cheia, lembro a ilha, um ninho oculto, onde o amor celebra em culto todo o encanto que a rodeia. Nos canteiros ondulantes, as nereidas incessantes abrem lírios ao luar. Água em prece borborinha
em redor da capelinha vai rezando o verbo amar. Jardins de afeto, pombal de amores, humildes teto de pescadores. Se a lua brilha, que bem nos dá amar na ilha de Paquetá. No próximo bloco você vai ver o sucesso e as desilusões de um dos homens mais cultos da literatura brasileira. Hermes Fontes era um apaixonado pela escrita. Fundou a Academia Sergipana de Letras, mas não teve a mesma sorte na Academia Brasileira. Não teve sorte também no amor. Desiludido, cometeu suicídio no Natal. Tudo isso está escrito no livro Cartas de Hermes Fontes, Angústia e Ternura, da escritora sergipana Ana Medina. Em Boquim, onde nasceu Hermes Fontes, o filho ilustre recebeu homenagens, como a praça que leva o nome dele. No pequeno museu da cidade, um acervo fotográfico da família e as obras do poeta estão conservadas. Um homem considerado gênio e que dominava as letras, mas que em seus poemas não escondia a insatisfação com a vida. A obra de Hermes Fontes inspira pesquisadores até hoje, a exemplo do professor Cine Clay, que fez uma monografia sobre o poeta, com o tema Hermes Fontes, da solidão ao suicídio. Professor, por que pesquisar Hermes Fontes e esse tema, né? Na verdade, o nosso maior objetivo é contribuir para o engrandecimento da cultura do nosso país, deixando mais uma fonte de pesquisa para as novas gerações. Até porque nós analisamos que ainda existem poucas fontes de pesquisa sobre o poeta. Inclusive, aqui na Biblioteca Hermes Fontes, o acervo é muito pouco para que os jovens possam estudar e verificar o quanto é importante para o acervo nacional esse poeta. Nós conseguimos embasar nossa monografia a partir do livro do seu amigo irmão Povinha Cavalcante e descobrimos que, apesar de que ele possuía alguns defeitos físicos, de baixa estatura, gago, pouca audição, não foram motivos principais para ele ter cometido suicídio. O livro do Povinha Cavalcante, que tinha uma relação muito próxima com ele, nós verificamos que realmente ele cometeu suicídio em 26 de dezembro de 1930 e não 25, como alguns colocam. Então, assim, nós verificamos também que o desquite, insucessos amorosos, a distância da família, a frustração por ter tentado 5 vezes ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e as portas terem sido fechadas, isso tudo influenciou para ele cometer suicídio. Agora, os aspectos físicos, não diretamente, até porque o próprio Hermes Fontes dizia, os gênios, até no aspecto físico, são diferentes dos outros. Então, ele se achava diferente e levava aquilo como de forma natural. Ele também utilizava de algumas estratégias para disfarçar tais aspectos físicos. Por exemplo, como ele era de baixa estatura, 1,54 m, o que é que ele fazia? Utilizava uma cartola bem elevada e todos achavam que ele era de porte mais elevado. Ele gostava muito de recitar seus poemas nos saraus cariocas e tal, as músicas de sua autoria, e isso disfarçava a gagueira. O que chamou muita atenção dos contemporâneos da época é que Hermes Fontes, ele tinha um estilo híbrido de fazer poesia, ou seja, a poesia dele carregava características parnasianas, modernistas, simbolistas, barrocas, pré-modernistas, maneiristas. Então havia um misto de tudo, de todas as escolas literárias, na sua poesia. Das paisagens de Boquim, a inspiração. O poeta eternizou a beleza natural da Fonte da Mata em uma das obras. Depois de longa ausência e penosa distância, vi a Fonte da Mata, de cuja água eu bebi na minha infância.
E que melancolia nessa emoção tão grata, ver constância das coisas na inconstância, ver que a poesia é uma segunda infância e que toda poesia vem da fonte da mata. Nessas águas aqui, Hermes Fontes foi batizado, na época, pelo padre Vigário Cravo, e tem um significado muito especial para ele, porque ele, estando lá no Rio de Janeiro, depois de muitos anos, ele retorna à sua cidade e aí escreve o livro A Fonte da Mata. É bom a gente salientar que A Fonte da Mata é um livro onde ele vem como uma espécie de despedida. Ele despede-se desse lugar maravilhoso para ele e dos seus familiares e ele escreve o poema A Fonte, que é uma homenagem a este lugar onde ele foi batizado com suas águas límpidas e fecundas. Um homem com sensibilidade apurada e autodidata, Hermes Fontes é reconhecido como um dos mais importantes poetas da literatura brasileira. Dentro da trajetória poética, Hermes Fontes alimentava um sonho, fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Foram várias tentativas, mas o poeta sergipano não conseguiu realizar o sonho. Há quem diga que ele foi vítima de preconceitos, mas foi aqui em Sergipe que ele se tornou um imortal. Ajudou a fundar a Academia Sergipana de Letras, ocupando a cadeira número 16. No livro antigo, a primeira ata da fundação da Academia, em 1929. Esse movimento intelectual, vários grupamentos foram se formando no Brasil inteiro. Então aqui, antes da Academia, nós tínhamos a Hora Literária. A Hora Literária não tinha o perfil que tem a Academia, né? Que a Academia ela tem um leque muito maior. E alguns daqueles integrantes da Hora Literária, eles foram admitidos como acadêmicos da Novela Academia Sergipana de Letras. Né? Então, e aí vem outros intelectuais que vão se somando no tempo. Quando ele participante da vida intelectual do Rio de Janeiro, como jornalista e como um grande poeta, reconhecido inclusive por Olavo Bilac como um dos grandes sonetistas brasileiros, ele teve esse sonho e tentou, não é, um lugar na Academia Brasileira de Letras, mas não conseguiu essa eleição, né? Ele nunca foi eleito para a Academia. Ele foi assim um dos grandes representantes de Sergipe, da cultura sergipana, não é? Dentro de Sergipe e fora de Sergipe, não é? Ele pontificou realmente, não é? E ele era vamos dizer assim, um beletrista, quer dizer, era um homem que era um polígrafo, ele tinha todas os segmentos culturais, mas especificadamente na poesia e no soneto, que é exatamente um daqueles momentos poéticos mais difíceis, e ele compunha os sonetos com extrema maestria. Para o atual presidente da Academia Sergipana de Letras, é uma honra para a instituição ter o nome de Hermes Fontes entre os imortais que já passaram pela Academia. É aquele nome, não é, que se projeta muito na vida, não é, na vida cultural do país. Seus poemas estão assim inseridos em várias antologias, não é? Quer dizer, eles servem de estudos para estudos acadêmicos, não é? Sobre a sua poesia, sobre os seus momentos literários, não é? E está dentro de livros em que contém os sonetos, não é? Há um livro mesmo aí que reúne os 100 sonetos mais belos da literatura brasileira. Quer dizer, então ele está com o poema Buena Dicha, quer dizer, é um soneto, né, que está inserido assim dentre os melhores, e juntamente com os melhores poetas do Brasil nesse estilo literário, nessa composição poética que é o soneto. A vocação literária do poeta sergipano também impressionou a pesquisadora e escritora Ana Medina. Do parentesco com o poeta, ela traz da infância em Boquim uma admiração pela vida e obra de Hermes Fontes. Aos meus amigos que me abandonaram ou me traíram por motivo fútil, e aos que sorriam e me desdenharam, ou por inofensivo ou por inútil, e aos que me atormentaram, transformando a clâmide inconsútil do meu apostolado no templo de arte a que os atraio e abrigo.
em camisa de força de alienado ou em andrajos rotos de mendigo, aos que me odeiam de ódio sem razão ou me perseguem porque os não persigo, a todos, meu amigo ou inimigo, abro simples e ingênuo coração. Foi através das cartas escritas por Hermes Fontes aos familiares e amigos que a escritora resolveu mergulhar numa pesquisa detalhada dos documentos de família. O trabalho resultou num livro, onde a escritora interpreta a angústia e a ternura do poeta, relatadas aos parentes, sem o temor da exposição. Vou conhecer a alma de Hermes Fontes via cartas. Botei na minha cabeça com uma obstinação imensa. Falei com o Manuel Cabral Machado, meu grande amigo, que está em outros páramos celestiais no momento. E ele me diz assim, Ana Medina, mas você tem carta para isso tudo? Eu disse, olha, se eu tiver meia dúzia de cartas, ainda assim eu faço. Com meia dúzia de cartas, em momentos diferentes, eu vou captar a angústia e o coração sangrante do poeta. Ele disse, mas que coisa bonita, isso já é o livro. Mas aí eu sou obstinada. E procurei, então, ver quem é que tinha carta, onde é que eu encontrava a carta. Fui a Maceió, pesquisei lá, encontrei no Instituto Histórico de Maceió, que é um instituto muito bem arrumado, e fui fazendo. E se quisesse, talvez, pesquisar mais, ainda teriam muito mais cartas do que essa. O livro ganhou um prêmio nacional pela União Brasileira de Escritores. Mas, para Ana Medina, o mais importante foi ter a oportunidade de divulgar um pouco da memória, obra e vida do poeta sergipano. Me sinto muito assim, honrada de poder, de vez em quando, lembrar que Hermes é o grande, né? Hermes brilhou no cenário nacional, Hermes foi conhecido até internacionalmente pelo trabalho dele. A sua privilegiada inteligência e o modo de ser geraram um estranhamento, uma inadaptabilidade à vida conjugal. O que é que Hermes sonhava? Hermes sonhava com a beleza suprema, porque o poeta quer se ver belo. E a beleza que ele viu, o espelho dele, era exatamente Alice, o amor, que não foi correspondida. Nessas noites olorosas, quando o mar desfeito em rosas desenfoia a lua cheia. E se você quiser conhecer a história de um outro sergipano ilustre, pode enviar sua sugestão para a gente. O nosso endereço eletrônico é o npe@tvsergipe.com.br e o nosso telefone é o 3045 4492. O Terra Serigi de hoje fica por aqui. Em seguida, você acompanha as notícias do SETV Primeira Edição. Nosso programa vai dar uma pausa durante a exibição do horário eleitoral gratuito. Mas quando acabar, a gente volta com muitas novidades para você. Até lá!